E nessa manhã nós vamos trabalhar junto com os irmãos Jeremias capítulo 35. Abram suas Bíblias. Jeremias, profeta chorão, né? Profeta que viu a desolação da mão do Senhor, o furor aos seus contemporâneos. Jeremias cresceu ali na cidade de Israel, de Jerusalém, né? Na antiga Jerusalém, que era a Jebus, bem antes, né, de retomar esse nome. Esse pequeno homem foi chamado por Deus no ventre da mãe dele. E Jeremias tem uma missão árdua. Ele tem uma missão de advertir Israel, Judá, de que o povo seria cativo, de que o povo iria para o tronco, de que o povo iria sofrer danos. E diga-se de passagem, irmãos, muitas das pessoas que recebiam essas profecias de Jeremias não aceitavam. Chegou o momento deles acharem até que Jeremias estava plantado dentro do povo de Judá para poder entregar para o povo babilônico toda a estrutura militar. Ou seja, eles tentaram dizer que Jeremias era um traidor, estava sabotando o sistema, porque todas as vezes que Jeremias falava para o povo de que o povo iria para o cativeiro, de que o povo iria padecer uma punição por consequência das suas falhas, do afastamento a Deus, o povo não conseguia acreditar. Por quê? Porque o povo estava vivendo uma benesse, o povo estava vivendo um momento de provisão, o povo estava vivendo um momento de prosperidade, e aí eles não conseguiam acreditar de que aquele Deus que estava prosperando eles iria permitir tamanha atrocidade contra o povo. Mas o povo estava se afastando, e a dinâmica é que quanto mais o povo enriquecia, quanto mais o povo prosperava, mais eles se afastavam de Deus, porque a condição social, a condição material que Judá adquiriu, fez com que eles fechassem os olhos para as coisas mais simples de andar na presença de Deus. O capítulo 35 de Jeremias é uma temática tremenda, que vai fazer com que Deus pegue um povo ímpio, pegue um povo que não é povo, para se tornar vitrine, porque o povo de Israel já estava totalmente fora de Deus e perderam a sua unção. E aí nós vamos tematizar para esta manhã, em Jeremias 35, era dos abusos contra o Senhor. Nós estamos vivendo essa era de Jeremias 35 hoje também. Então, antes que nós pudéssemos visualizar o texto, é importante você entender isso, que antes da captura dos babilônicos, tá? Antes dos babilônicos levarem Israel 70 anos, Judá 70 anos para o cativeiro, Deus mostrou a Israel os motivos. Capítulo 35 é o ápice da advertência que Deus está dando ao povo de Israel, que é o povo de Judá, melhor dizendo, o reino de Judá, de que eles vão sofrer danos por conta do afastamento. Então isso está sendo avisado antes. Deus não faz nada se não comunicar antes. É um padrão de Deus. Então, Deus mostrou os motivos pelos quais eles iriam sofrer. Então, por ser um Deus puramente bom, por ser um Deus essencialmente do bem, o povo nunca conseguiu concatenar de que Deus pudesse trazer tamanha atrocidade, a ponto de mandar destruir o próprio templo, lugar onde as piores abominações estavam acontecendo. A derrota de Judá começou dentro da religião, porque o único templo existente que atrairia a presença de Deus estava, de certa forma, retraindo a presença de Deus. Então, quando a religião, quando
a religião ou a religião de Deus retrai a presença de Deus, quando o bem sai, quem vai entrar? Quando sai o bem, quem entra? É o mal. Então, manter a presença de Deus no nosso arraial é um desafio, mas nós estamos vivendo era de abusos contra o Senhor, e nós não podemos fazer como Israel, que se rebelava todo o tempo contra Deus. Então chegou a hora de colher as consequências, e o Jeremias vai trazer essa mensagem que vai doer no coração. Então esse texto, ele é o ponto apical de todos, ou de todas as advertências acerca da problemática que estava fazendo Israel se perder. Deus está mostrando que a desobediência, a autoconfiança, assim como o mundanismo, forneceram todas as acusações no mundo espiritual contra Israel. Aquilo foi tecendo-se um processo foi aberto, e aí Deus começou a ver a desobediência, Deus começou a perceber a distância, o mundanismo do povo dele, sabe? A dureza de coração. Então esse fornecimento de acusações foi justamente o ponto apical que fez com que Israel se perdesse. Então vejamos alguns detalhes no próprio texto, a partir da leitura do capítulo 35. Diz assim: palavra que o Senhor deu a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinhos a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, que é filho de Rabazinias, aos irmãos, e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, que é a guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos, copos cheios, e lhes dei a beber, e disse: bebei do vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais beberei vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas antes habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem as nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo as ordens de Jonadab, o nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde, refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficaremos lá. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecer-me às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje eles não bebem vinho, antes obedecem à ordem de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes? Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas ações, e não sigais outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e aos vossos pais,
mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este meu povo, não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de todo Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei e eles não me responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de vosso pai Jonadab, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Esse texto não tem como você ler um versículo isolado, porque o texto por si só já é uma pregação. Mas nós vamos ver aqui alguns detalhes interessantes dentro do texto compartimentado, e trazendo essa comparação para os dias atuais, que levaram Israel à derrota, Judá à derrota, está levando muitos hoje na casa do Pai à derrota. Nós estamos iniciando o ano, primeiro sermão, dizendo para você que nós estamos vivendo a era de abusos contra Deus. Por tantos milagres e benfeitorias que Deus operara na vida de Judá, o povo não conseguia entender, o povo não conseguia ver, e o povo continuava duro de coração, querendo só a bênção. Eu separei dois detalhes importantes desse texto para você e nós defendemos aqui nesta manhã. Primeiro detalhe que eu retiro desse texto está no versículo de número 3 e 4, que diz assim: tomei Jezanias, filho de Jeremias, filho de Rasbanias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa de Recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalia, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maassés, filho de Salom, que guarda o vestíbulo. O primeiro detalhe que eu tiro para você nesta manhã, nesse primeiro sermão de 2014, é que nós não devemos viver uma falsa espiritualidade. A liderança não deve viver uma falsa espiritualidade. A igreja não deve viver uma falsa espiritualidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: irmão, não viva uma falsa espiritualidade em 2014. Não viva, não faça isso. Israel estava vivendo uma falsa espiritualidade. Os ritos costumeiros estavam acontecendo todos os dias, culto 3 vezes ao dia, porque é assim em Israel. O costume judaico é assim até hoje. Mas Deus já não estava mais dentro daquele lugar. Deus não falava mais naquele lugar. As pessoas estavam falando por Deus, estavam vivendo Deus de uma forma que Deus nunca colocara na palavra. Deus levantou Jeremias para chamar a atenção do povo, e ele chamou a atenção do povo. Versículo 3 e 4 me mostra que a liderança estava vivendo uma falsa espiritualidade. Vejam bem, os ímpios filhos de Recabe. Os filhos de Recabe são assírios, ou assíricos. É um povo mau, é um povo problemático, é um povo assassino, assaltante, é um povo que não é povo. Mas Deus, na iminência de não ter representatividade na terra, olhou para um povo que não era povo e pegou a virtude que eles tinham. Que virtude é essa? Virtude que não encobre, virtude que não falseia, virtude que não se pode de forma nenhuma dissimular: caráter. Os caras eram assaltantes, eram uma nação perigosa, estavam servindo como braço forte miliciano, muitas vezes contra Israel. Mas Deus levantou os recabitas no versículo 35 para servir de exemplo para seu povo. É a coisa mais vergonhosa para o povo de Deus quando comparado a um marginal que está lá na boca de fumo.
Deus olhar para aquele marginal que está lá na boca de fumo e pegar o caráter que ele tem e falar: você que está aqui dentro, vivendo uma falsa espiritualidade, tem menos caráter do que aquele que está lá fora. É isso que Deus está falando nas igrejas. Os ímpios filhos de Recabe foram conduzidos até a casa do Senhor e entraram numa das câmaras das famílias dos levitas, os responsáveis pelo culto a Deus. Hanã, quem era Hanã? Era um dos profetas que militaram junto do templo davídico. Lá estava Hanã. A Bíblia diz no versículo de número 4, que nós acabamos de ler, que levei-os à casa do Senhor na câmara dos filhos de Hanã, profeta. Quem era Maacéias? O nome desse camarada do hebraico traduz-se por obra de Deus. Deus sonhou com Maacéias, mas Maacéias estava lá também na mesma câmara, porque o profeta ficava como se fosse o supervisor daquele local, das câmaras, locais onde ficavam os levitas. Dentro do templo tinham como se fossem salas, né? As câmaras são como salas, antessalas. E a sala dos levitas, a sala do sacerdote, era mais ou menos assim. E Deus falou: pega e leva lá que eu vou lhe mostrar coisas tremendas. Maacéias era levita que servia como porteiro no templo. Ele era da segunda ordem do reinado davídico. Se você olhar depois, pode anotar 1 Crônicas, capítulo 15, de 18 a 20, você vai ver o nome desse rapaz lá. Ele era um cantor. Ele era cantor, era levita. E Deus pegou o recabita, o sujo, o ímpio, levou dentro da casa do Senhor e mostrou para confrontar os filhos de Deus com os filhos da treva. Recabe era um beratita, um assírico malicioso e maligno, mas tinha caráter. Tinha caráter. Tinha caráter. Filho de assaltante. Seu pai era o dono do bando, era Rimon. Família toda problemática, porque era assim que vivia o povo assírico, era a cultura deles. Então, nós estamos diante de um texto que nos mostra que as piores abominações são cometidas por quem não deveria fazer isso. Ezequiel capítulo 8, veja comigo. Ezequiel 8, por favor, abra a sua Bíblia. Aproveita que hoje você vai embora mais cedo para casa para descansar. A escola bíblica está de férias nisso. Daqui a pouco nós vamos reorganizar o culto. Você vai chegar cedo em casa. Então vamos estudar um pouquinho Ezequiel capítulo 8. As piores abominações acontecem dentro dos lugares onde não deveria acontecer. Ezequiel 8 diz assim: no 6º ano, no 6º mês, ao 5º dia do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma figura como de fogo, desde os lombos daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, pelo cabelo. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca ciúmes a Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava uma imagem dos ciúmes na entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do seu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, e olhei, e eis um buraco na parede. Então disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra, e vês as terríveis abominações que eles fazem ali escondidos. Entrei e vi, eis toda forma de réptil, animal, abominável, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede ao redor. 70 homens de ancião da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam ainda estando em pé diante da pintura, tendo cada um na mão o seu incenso.
e subia aroma de nuvem e incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras, olha as câmaras aí, de imagens pintadas, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, e disse-me: vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores. Levou-me ao átrio de dentro da casa do Senhor. Eis que estava na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo e com o rosto para o oriente, adorando o sol, virados para o oriente. Então me disse: vê, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornam a me irritar? Ei-los a chegar o ramo ao nariz. Então, amados, eu vou olhar para você agora e dizer: esse aqui é o povo de Deus. Prostituição, rei Tamuz exigia prostituição, culto sádico diante dele, diante da estátua dele. As mulheres estavam ali e adoravam com seus corpos de uma forma maquiavélica, adorando ao Deus Tamuz. Os homens com as câmaras deles lá dentro, no lugar onde Deus deveria ser conclamado por esses profetas, por esses homens de Deus, por esses levitas, que tornavam mais ainda a idolatria, pintaram nas suas paredes, nas recâmaras. É a câmara das câmaras, é o quarto da sua casa, onde ninguém entra quando vai na sua casa. Lá no seu quarto ninguém entra, era ali. Ninguém entrava na recâmara dos sacerdotes. E ali eles estavam adorando as imagens pintadas e chegando o ramo ao nariz. Isso nós entendemos hoje como uma cerimônia maçônica. Hoje os maçons dão continuidade a esse culto, mas está acontecendo dentro da casa do Pai. As piores abominações. Por isso o juízo será temerário e sem misericórdia. Porque Deus sabe o que nós fazemos. Deus conhece o que nós fazemos e o que estamos fazendo. Nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, devemos ter um comportamento idêntico ao de Jesus. Os recabitas, conduzidos às câmaras, colocaram vinho diante deles e eles não tomaram. Por que colocaram vinho? Por que Deus está falando de vinho? Porque não poderia entrar vinho nas câmaras sacerdotais e levíticas, e eles estavam se embebedando ali dentro. Deus pegou e mostrou para eles que os ímpios cumprem as ordens dos seus pais, ímpios, melhores do que os filhos de Deus, que não ouvem, não obedecem e são rebeldes à palavra do Senhor. Levou lá, olha aqui, ó, tá vendo? Eles não bebem, mas vocês estão bebendo, é mais ou menos isso. Olha aí, ó, eles não fazem, mas vocês estão fazendo. Amados, quando isso chega a lume, traz uma vergonha tremenda para Israel. O segundo detalhe, eu vejo no texto, versículo 8, 9 e 10, do texto de Jeremias, capítulo 35, o seguinte: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, como nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem as mulheres e nossos filhos, nem edificamos casas. Versículo 10, mas habitamos em tenda. O que ele está querendo dizer aqui? Olha só, modus vivendi, forma de vida. Essa forma de vida dos recabitas é a forma de vida que Deus escolheu e anuiu para o seu povo. O que ele está querendo me mostrar aqui? Que o povo está querendo viver de outra forma. O povo no tempo de Jeremias está preocupado com o brilho do mundo. O povo no tempo de Jeremias está querendo viver pela prosperidade material. Isso não é novo. O povo no tempo de Jeremias está construindo casas, palacetes para eles, estão esquecendo de Deus. E os recabitas estão naquele texto que Jesus falou para aquele que queria segui-lo: as aves dos céus têm seu ninho, e as raposas têm o quê? Os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A forma de vida que Deus escolheu para Israel, quem estava vivendo eram os recabitas. Eles não se prendiam a coisas materiais. Eles tinham muito, mas não se prendiam.
Quando perseguiam eles numa cidade, eles corriam para outra. Por quê? Viviam em tenda. Não tinham nenhum tipo de riqueza que pudesse os prender. Amados, nós no século 21 estamos nos enredando pelo problema da prosperidade material. Estamos confundindo bênçãos celestiais e espirituais com prosperidade material. Isso não é bênção de Deus. A prosperidade espiritual, sim, é de Deus, e dela proverá todas as coisas. Quando eu procuro primeiro a prosperidade material, a minha vida espiritual vai à bancarrota. Eu começo a dar com meus burros na água e começo a ver que Deus está preocupado com isso. São textos que nos afirmam que os recabitas viviam de acordo com a proposta divina, mesmo sendo ímpios. Amados, isso é verdade. Isso aqui não vai proporcionar salvação para eles. O que Deus está querendo mostrar? Nós temos a salvação. Somos nós quem temos que viver assim. Somos nós que temos que fazer o evangelho acontecer. Os recabitas não faziam da ordem do seu pai laboratório, viviam. O que está faltando para a igreja do século 21? O que está faltando para o ser humano crente no século 21? Não só dessa igreja, como de muitas igrejas. Viverem o evangelho 100% integral. Diga para o irmão que está ao seu lado: viva o evangelho. Quando eu vivo o evangelho, o crente que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Sim ou não? Pense bem, amados. Pense bem nisso que eu estou propondo para vocês. É o que Deus está falando. Os recabitas, de forma nenhuma, fariam o que nós fazemos hoje. Não faria. Irmãos, você vê a questão da sensualidade nos dias de hoje? Sabe o que é sensualidade? Alguém sabe o que é sensualidade? Sabe designar sensualidade? Volúpia, desejo sexual desenfreado, isso internamente, isso não aparece, está no ID. Aí a pessoa começa a colocar seu corpinho de fora. Isso é sensualidade. Aí eu te faço uma pergunta: se Jesus estivesse aqui hoje, pense bem nisso. Se você não consegue conceber um Cristo, um Jesus, um Filho de Deus sensualista, por que nós temos que ser? Porque o texto diz: aqueles que o amam devem andar como ele andou. Os recabitas, com certeza, se estivesse no século 21, faria muito melhor do que nós. Porque nem perto de vinho eles chegavam por ordem do Pai. O que Deus tem ordenado para o teu coração, para o meu coração? Amados, por mais que eu deseje a vida de Jesus, escrevi isso aí, estou escrevendo na internet, está chegando, eu compartilho, não sei para quem chega. Eu vou escrevendo e compartilhando. Eu desejo a volta de Cristo. Para ontem. Mas eu sei que Ele não faz isso, porque senão muita gente se perderia. O crente que você é aqui, você deve ser lá fora, mano. Você deve fazer diferença. Calvino foi um rapaz que trabalha comigo, já esteve pregando aqui há muito tempo, quando era do outro lado. E lá no trabalho tem muito isso. Os caras chamaram o Calvino, que eles ficam provando o crente lá. Você conhece o Calvino, o gordinho que fica na permanência lá durante o dia. Final de ano, vamos tomar uma cerveja. Aí para abusar dele. Aí Calvino, vamos lá tomar uma cervejinha também? Vamos. É para ir junto? Vamos embora. Foi todo mundo. Quando chegou no bar, todo mundo pediu cerveja. Me dá meu Guaraná. Mas me dá meu Guaraná. Oh, rapaz, sou homem de Deus. Não vou deixar de caminhar com vocês, de ajudar vocês. Mas eu tomo Guaraná, suco de caju e goiabada para sobremesa. Amados, nós devemos fazer a diferença. Com todo respeito, guardem o corpo de vocês, porque é santuário onde Deus quer habitar. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, e os recabitas não tinham, Ele está nos mostrando que isso aqui não depende de Espírito Santo também não. É só eu tomar uma atitude. Em nome de Jesus, guardem o corpo, guardem a imagem de vocês. Porque a imagem que você vende lá fora
é uma imagem que pode depreciar o evangelho, ou pode trazer a gente para cá, ou para as igrejas. Quanto ao povo de Memorial, guarde o corpo de vocês. A Bíblia diz que Pedro estava pescando. E eu vejo Pedro como recabida. Jesus ressurreto, Pedro com medo, foi para dentro do mar, vou pescar. Botou o cirolão dele, que era natural pescar, aquele padrão, botava uma cirola e uma coisa atravessada aqui, o samburai ia para dentro do mar. Quando Jesus apareceu na praia, o que ele fez? Cobriu o corpo todo. Nós estamos com uma impressão pior, porque Jesus não está mais externo, ele está interno. Essa é para você pensar. Ele não está mais externo, ele está interno. Guarde o seu corpo. Faça uma força para sair desse movimento de sensualidade. Isso tudo tem origem na questão da imoralidade. Então, os recabitas, moralmente falando, jamais seriam interesseiros. Jamais seriam pessoas desobedientes. Jamais seriam pessoas descompromissadas. E aí, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: pois eu tenho preocupações, Paulo dizendo à igreja, que a serpente vos engane os vossos sentidos e vos faça apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Muitas pessoas buscando riqueza, pessoas que, olha irmãos, tem gente que às vezes não vem à igreja para poder às vezes não entregar um dízimo, uma oferta na igreja, aí some, depois aparece. É verdade. Isso não é só aqui não, muita gente que some da igreja cria para poder não entregar a oferta ao Senhor. Não sabe que é um cego e é um pobre, miserável e nu. Os recabitas têm muito a nos ensinar, amados. O que se pode aprender do texto é que Deus usa o testemunho ímpio para nos educar nos seus caminhos. Talvez lá do lado da sua casa tem uma pessoa que é do mundo, está indo para o inferno, porque você ter caráter não leva ninguém para o céu não. Mas olha só, o cara está lá do teu lado, não xinga palavrão. E às vezes o crente, Deus deu a boca a ele, para ele pregar, para falar de coisas boas, edificantes, abre a boca a xingar palavrões, para falar mentira, para falar falsidades, calúnias, coisas ruins. Você acha que Deus não está vendo isso? E aí nós voltando ao texto, nós vamos ver que Deus está avisando, ó, Israel vai para o cativeiro, eles estão tudo ricos, tudo tranquilo, Israel vai para o cativeiro. Nada, Jeremias, você está infiltrado aqui para entregar a gente para Nabucodonosor. Quase mataram Jeremias, rasgaram o rolo de Jeremias, na cara dele queimaram, prenderam Jeremias num tronco, porque achando que ele estava servindo a outro país. Não, no dia certo a promessa se cumpriu. Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Judá e levou preso Israel, o povo de Deus. Passaram 70 anos passando fome, comendo pão que Nabucodonosor amassou com os pés. Sabe por quê? Segundo o texto, não obedeceram à voz do Senhor. Então, o mau testemunho que o povo de Deus tem deixado para os ímpios é vergonhoso. E dizer também que o fato de nós levantarmos a mão num culto e dizer eu aceito a Jesus, está fazendo alguma obra na igreja, amado, se você não tiver vida com Jesus, você vai com esse testemunho todo aí externo, vai para o inferno, cara. Porque a Bíblia diz isso. Pô, no teu nome eu não fiz, não aconteci, cara, eu não te conheço. Ele vai dizer isso. Por quê? Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, bababá, bebê, bibibi, não viveu o evangelho. O que adianta a gente passar o tempo todo na igreja e depois ir para o inferno? Pergunta o irmão que está ao seu lado. O que adianta passar o tempo todo na igreja e depois ir para o inferno? Nós não vamos para lá. Porque nós somos povo de Deus. E nós precisamos elevar a nossa conduta. Ai daqueles pelos quais
o escândalo vem. Aí daqueles. Deus abençoe você neste ano, é o primeiro sermão. Vamos caminhar nessa métrica, igreja, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí, tudo isso vai fazer sentido que eu estou falando. Talvez alguém esteja chateado, alguém deve estar triste, mas essas palavras devem entrar nos nossos corações. Entrou no meu primeiro. Porque não servimos a Deus de vista, amado, mas servimos a Deus com o nosso coração. Todos que estão passando perseguição, luta, problema, desemprego, até mesmo às vezes a falta de dinheiro, eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque a tua vida está incomodando o diabo, rapaz. Bota a barba de molho se não há problema na tua vida. Vale apenas reverberarmos o comportamento do recabita, o caráter. Vamos buscar nesse ano das oportunidades um caráter cristão. Vamos mudar a forma de falar, não é só aqui na igreja não, em qualquer lugar. Vamos mudar a forma de vestir, não é só aqui na igreja não, é lá fora também. Não importa onde você estiver. Entenderam? Não importa onde você estiver. Vamos orar, irmão, porque esse ano vai ser um ano de muita colheita aqui nessa igreja. De muita bênção sendo derramada na vida dos irmãos. Mas Deus já me preveniu que infelizmente muitas pessoas vão cair beijando os pés de Baal. Que não seja você. Que você nessa manhã possa entender o que é evangelho, forma de vida. Se Jesus voltasse aqui agora e salvasse toda a igreja que aqui está hoje, nessa manhã, eu ficaria feliz. Porque para isso nós estamos trabalhando. Nós não estamos trabalhando para ter apenas um ministério de louvor abençoado como temos, um coral lindo, um ministério de educação preocupar o pessoal de diaconia. Não. Nós estamos aqui porque tem uma promessa de vida eterna para a gente. E ninguém quer ir para o inferno. Estamos aqui porque sabemos que só Jesus pode nos salvar. Então, amados, nós estamos vivendo uma era de abusos contra o Senhor. Que nessa manhã, aqueles que são do Senhor, recebam essa palavra e resplandeçam a vossa luz do Evangelho lá fora, para que o ímpio possa te ver e dizer: eis ali um servo de Deus, pelo qual vale a pena ir para aquela igreja. Guarde o seu corpo, a sua mente e o seu coração, porque vai ser um ano de muitas bênçãos, mas um ano de muita prova para quem serve ao Senhor, amém?